Se você não vê a hora de poder sair de casa sem máscara, sair sem medo para tomar aquela cervejinha gelada com os amigos, esse episódio é para você. Este podcast não é para pessoas super espirituais, gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Esse podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados. Homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente que sabe que é estúpida. É para discípulos honestos que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, esse podcast também é para você. Olá, confraria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No início da minha adolescência, eu amava o seriado Anos Incríveis. Para quem não acompanhou, ele contava a história de um garoto chamado Kevin Arnold, que com seus dois melhores amigos, o Paul e a Winnie, viviam os dilemas da saída da infância e entrada na adolescência. Essa era uma história que se passava no fim dos anos 60 e começo dos 70. Aliás, a trilha sonora era muito boa. E o que fez eu me interessar pela série foi a música de abertura, que depois, mais velho, eu descobri que era a música dos Beatles, With a Little Help from My Friends. Só que na versão interpretada pelo Joe Cocker, que tem uma pegada mais soul. E pra mim, essa música capturava muito bem o espírito da série, porque a música é basicamente um diálogo entre amigos, cujo refrão diz: "Eu vou conseguir, com uma pequena ajuda de meus amigos." O que é mais interessante nessa frase, "eu vou conseguir com uma pequena ajuda dos meus amigos", é que a ciência provou que isso é verdade. Em fevereiro de 2011, a revista Super Interessante trouxe uma matéria de capa chamada Amizade, porque é impossível ser feliz sozinho. Nessa matéria, lemos o seguinte, abre aspas então: "Em 1937, na Universidade Harvard, começou o maior estudo já realizado sobre a saúde humana. O projeto, que continua até hoje, acompanha milhares de pessoas, voluntários de todas as idades e perfis, que têm sua vida analisada e passam por entrevistas e exames periódicos que tentam responder à pergunta: o que faz uma pessoa ser saudável? A conclusão é surpreendente. O fator que mais influi no nível de saúde das pessoas não é a riqueza, a genética, a rotina nem a alimentação. São os amigos. A única coisa que realmente importa é a sua aptidão social, as suas relações com outras pessoas", diz o psiquiatra George Vaillant, coordenador do estudo há 30 anos. Os amigos são o principal indicador de bem-estar na vida de alguém. Ter laços fortes de amizade aumenta a nossa vida em até 10 anos e previne uma série de doenças. Pessoas com mais de 70 anos têm 22% mais chance de chegar aos 80, se mantiverem relações de amizade fortes e ativas. E ter amigos ajuda mais nisso do que ter contato com familiares. Existe até uma quantidade mínima de amigos para que você fique menos vulnerável a doenças. Segundo pesquisadores da Universidade Duke, 4. Gente com menos de 4 amigos tem risco dobrado de doenças cardíacas. Existe um TED Talks com o Dr. Robert Waldinger, médico psiquiatra, e ele foi o 4º diretor desse mesmo estudo que eu acabei de ler aqui a matéria. Ele substituiu, na verdade, o diretor citado na matéria. E nessa palestra, nesse TED Talks, ele diz o seguinte, abre aspas: "O que descobrimos é que, no caso das pessoas mais satisfeitas em seus relacionamentos, mais conectadas ao outro, seu corpo e cérebro permanecem saudáveis por mais tempo." Fecha aspas. Ou seja, os amigos são o principal indicador de bem-estar na vida de alguém. No entanto, as pessoas nunca se sentiram tão solitárias quanto em nossos dias. Numa reportagem da revista Cláudia de março deste ano, uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, em 28 países, mostrou que o brasileiro é o povo que mais se sente solitário.
A reportagem diz o seguinte, abre aspas, segundo o estudo, 50% das 1.000 pessoas entrevistadas no Brasil, entre 23 de dezembro de 2020 e 8 de janeiro deste ano, disseram sentir solidão, muitas vezes, frequentemente ou sempre. 52% dos participantes da pesquisa no Brasil afirmaram que esse sentimento de solidão cresceu nos últimos 6 meses. É certo que a pandemia intensificou o sentimento de solidão, mas não podemos atribuir-lhe a causa. O que a pandemia fez foi acelerar e amplificar um processo que vem de anos. Numa sociedade consumista como a nossa, pessoas são transformadas em objetos de consumo. O seu valor é avaliado pelo volume de prazer que são capazes de oferecer. Dessa forma, caso o custo-benefício não seja favorável, descarta-se a pessoa como se descarta um celular. Nas palavras do sociólogo Zygmunt Bauman, em seu livro Amor Líquido, ele diz o seguinte, abre aspas, a solidariedade humana é a primeira baixa causada pelo triunfo do mercado consumidor. A solidariedade humana é a primeira baixa causada pelo triunfo do mercado consumidor. Dessa forma, tendo em mente então todas essas questões, minha intenção é refletir com você, a partir da sabedoria bíblica, sobre como deveríamos conduzir nossas amizades. Eu faço isso usando como referência o finalzinho da segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a seu discípulo Timóteo. O contexto dessa passagem é o seguinte: o imperador que ocupava o trono de Roma era Nero. Corriam boatos de que o imperador havia mandado incendiar aproximadamente 1/3 da cidade. Mas Nero colocou a culpa nos cristãos, e eles foram perseguidos e torturados. Muitos foram destroçados por feras na arena do circo público, que hoje conhecemos como Coliseu. Outros foram queimados vivos, usados como tochas humanas para iluminar a cidade. Paulo estava preso numa masmorra fria, acorrentado com algemas de ferro, e essa é a última carta dele que nós temos notícia. Portanto, esse é o último registro de suas palavras. Ele sabe que irá morrer em breve. No verso 6 do capítulo 4, ele diz, está próximo o tempo da minha partida. Bom, quem já viu uma pessoa no leito de morte, sabe que nessa hora ninguém se importa muito com títulos, riquezas, troféus, qualquer outro tipo de conquista. Quando se está próximo à morte, a coisa mais importante são as pessoas que nos amam e aquelas que nós amamos. Um rosto amigo vale mais do que qualquer fortuna. E com Paulo não foi diferente. Por isso que ele pede 2 vezes para Timóteo vir depressa, no verso 9 e no verso 21, do capítulo 4 da carta. Timóteo era um jovem que Paulo preparou para liderar em seu lugar. Ele ia ser um substituto de Paulo. Mas muito mais do que um cooperador, como Paulo chama ele lá em Romanos 16, 21, Timóteo era como um filho. E Paulo registra isso também numa carta que ele enviou aos Filipenses, capítulo 2, verso 22. Agora, no trecho final da carta que ele escreveu para Timóteo, percebemos que, além de Timóteo, Paulo cita muitos outros nomes. E é importante percebermos que nem todos os nomes recebem o mesmo tratamento. O que significa que existem tipos diferentes de relacionamento. Existem graus diferentes de amizade. Para cada tipo de relacionamento ou para cada tipo de amizade, é necessário um tratamento diferente. E talvez esse seja o maior problema quando se trata de amizades, ou seja, nós pensamos que toda amizade que a gente faz é igual. Contudo, se você avaliar bem, não tem como as amizades serem iguais, porque as pessoas envolvidas no relacionamento são diferentes. As histórias que criaram os laços de amizade são diferentes. E se nós olharmos com atenção o texto, vamos ver o seguinte, que existe um peso ou um tipo de expectativa diferente para cada pessoa citada por Paulo. Então nós poderíamos sintetizar as amizades em 3 tipos. E eu preciso abrir um parênteses para dizer que as ideias que eu passo a compartilhar, elas não são totalmente minhas.
eu retirei do livro Simplifique, do Bill Hybels. E eu trabalhei em cima desses conceitos que foram formulados por ele. Então, dito isso, vamos analisar os 3 tipos de amizade que nós costumamos desenvolver. O primeiro tipo de amizade é o que podemos chamar de amizade de circunstância. É aquele tipo de amizade que muda à medida que as circunstâncias da vida mudam. São as pessoas que encontramos diariamente no trabalho, na escola, na faculdade, na mercearia, na barbearia, sei lá, etc. São pessoas que são simpáticas, muitas vezes são calorosas. São pessoas que mantemos uma certa proximidade, mas não são pessoas que carregamos para o resto da vida. Quando você muda de endereço, quando você muda seu estado civil, quando você muda de emprego ou se aposenta, a amizade também muda. Esse tipo de amizade é aquele que é passível de substituição, tanto da sua parte quanto da outra parte. Funciona mais ou menos assim. Você trabalha 5, 10, 20 anos numa empresa. Você passa mais tempo do dia com aquelas pessoas do que com sua própria família. Mas, certo dia, você é mandado embora ou resolve mudar de emprego ou então se aposenta. Você até pode manter um certo contato com algumas pessoas pelas redes sociais, ou mesmo pelo telefone. Mas, se depois de 1 ano você fizer uma visita nesse lugar, os mesmos amigos que você riu junto, que você chorou junto, que você se irritou junto, serão diferentes. Você pode até ter lembranças boas para poder dividir com eles, mas o grupo continuou caminhando junto e você saiu. O assunto que eles têm agora, os problemas, os desafios, são diferentes. O carinho pode continuar o mesmo, as lembranças podem ser boas, mas o grupo mudou, você mudou e, consequentemente, a relação também mudou. O que chama atenção nesse tipo de amizade é que a circunstância que provocou a mudança tanto pode ser boa quanto pode ser ruim. Por exemplo, Paulo escreve o seguinte para Timóteo, verso 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas é um cara que é citado em outras 2 cartas de Paulo, a carta aos Colossenses e a carta a Filemon. Nessa última carta, Paulo chama Demas de cooperador. Isto é, esse era um cara que trabalhava com Paulo, que passava ao lado dele os perrengues daquela vida de pregador itinerante que ele tinha. Mas em determinado momento, Demas se cansou de viver desse jeito. Ele se cansou de ser preso, perseguido, de passar necessidades e abandonou Paulo. Foi cuidar da sua própria vida do jeito que ele achava melhor. Perceba que existe um ar de ressentimento nas palavras de Paulo, porque ninguém gosta de ser abandonado. Agora, por outro lado, no verso 13, nós vemos um outro tipo de situação. Ele diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Carpo é um cara que hospedou Paulo, mas que não viajava com ele. Outros poderiam também ser colocados na mesma situação de Carpo. São eles Crescente, que ele cita no versículo 10, Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia, e cita também ela no versículo 21. Essas foram pessoas que, de uma forma ou de outra, foram amigáveis com o apóstolo, mas não chegaram a caminhar com ele, trabalhar com ele, conviver com ele por um período maior. São amizades que mudaram conforme as circunstâncias. O segundo tipo de amizade é aquilo que podemos chamar de amizade de estação. O que seria uma amizade de estação? Esses dias eu estava na casa dos meus sogros e eles têm um pé de amora no quintal. Eu já tinha ido antes, várias vezes para a casa deles. E a gente sempre achava uma amora ou 2. Mas elas geralmente estavam bem escondidas, elas eram meio azedas, estavam sempre meio vermelhinhas ainda. Mas quando eu voltei agora dessa última vez, na estação certa da amoreira frutificar, todos os dias nós recolhíamos um balde grande de amoras. Elas eram graúdas, escuras, doces. Da mesma forma que uma fruta, a maioria das amizades funciona assim. Elas nascem, florescem, frutificam e declinam.
São amizades verdadeiras. Muitas vezes são intensas, mas são temporais, como as estações do ano. Uma estação de amizade pode durar 2, 5, 10, 20 anos, até que alguma coisa afasta os amigos. E geralmente o que afasta é um bom motivo. É uma faculdade, um emprego em outra cidade, é o casamento, é um tratamento de saúde, são os pais idosos que ficaram doentes, a necessidade de cuidar de um neto. Enfim, nenhuma dessas coisas é errada. Elas apenas acontecem e afastam as pessoas. Paulo experimentou isso em relação a vários dos seus amigos. No verso 10 ele diz: Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Verso 12: Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Verso 19: Saúda a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Verso 20: Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Todas essas pessoas foram companheiros de Paulo em suas viagens, ou seja, ele cita elas várias vezes nas outras cartas que ele escreveu. Então a gente percebe que eles passaram um bom tempo juntos. Tito, por exemplo, foi o portador das 2 cartas que Paulo escreveu aos Coríntios. Tíquico foi o portador da carta de Paulo aos Efésios e aos Colossenses. Priscila e Áquila eram um casal que ele conheceu em Corinto e que ele ficou morando e trabalhando na confecção de tendas com esse casal por um bom tempo. Ou seja, Paulo passou por muita coisa na companhia dessas pessoas. Vários deles foram presos com Paulo. Eles desfrutaram uma amizade verdadeira, até que algo mudou. Viagem, trabalho, doença. Aí você me pergunta o seguinte: mas isso não é igual à amizade de circunstância que você falou antes? Não. O que difere a amizade da estação de uma amizade de circunstância é que os amigos de estação você carrega pelo resto da vida. E quando surge a oportunidade de um reencontro, parece que vocês se viram ontem. Nada mudou. A amizade continua a mesma. Não existe cobrança, apenas o encontro de vidas que se alegram pela presença do outro. Mas existe ainda uma terceira amizade, e eu vou chamar de amizade de uma vida. Essas são aquelas pessoas que você gostaria que estivessem perto de você quando você desse o seu último suspiro. Esse é o tipo de amizade que demora uma vida inteira para ser construída. É o tipo de amizade que é forjada na dificuldade, como diz lá em Provérbios 17:17. O amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Esse é o tipo de amizade que gera confrontação, que sai faísca. Provérbios 27:17 diz: Como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Esse tipo de amizade dá trabalho. É construída de maneira artesanal. Uma peça de artesanato é diferente de uma peça fabricada em larga escala. O artesão não consegue produzir numa quantidade grande. A amizade de uma vida também não é produzida em larga escala. Não é aquele tipo de amizade de Facebook que você tem 990 amigos. São aqueles 3 ou 4 amigos que, segundo a pesquisa de Harvard, trazem saúde para o corpo e para a mente, para o resto da tua vida. Paulo também tinha 3 amigos de vida, no fim da sua vida. O primeiro amigo de Paulo era Timóteo, que é o destinatário da carta, a quem ele diz no verso 9: Procura vir ter comigo depressa. Timóteo representa aquela pessoa que você gostaria de ter perto na hora da morte, por isso que Paulo quer que ele esteja junto. O segundo amigo de vida de Paulo é Lucas. Ele representa a amizade forjada na dificuldade. Verso 11 diz o seguinte: Somente Lucas está comigo. Lucas está preso junto com Paulo. Eles estão numa masmorra fria, acorrentados como criminosos comuns. Agora, pensa bem, Lucas preso numa masmorra fria como um criminoso comum. Lucas era um cara que era médico. E se médico já é considerado uma pessoa importante hoje, imagina naquela época. Mas Lucas abre mão da carreira, da profissão, do salário, para poder permanecer ao lado de Paulo.
Agora, o terceiro amigo de uma vida é Marcos, que na verdade é João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho. Ele representa a amizade que nasce da confrontação, o ferro que se afia com ferro. O que aconteceu foi o seguinte: no começo do trabalho missionário de Paulo, Marcos abandonou Paulo e Barnabé no meio de uma viagem. Barnabé é um outro cara que foi um grande amigo de Paulo também. Mas quando eles foram fazer uma nova viagem, Barnabé quis levar Marcos de novo, mas Paulo não aceitou. E Paulo e Barnabé se desentenderam de tal forma que eles brigaram e acabaram rompendo uma amizade antiga que eles tinham. Mas aí a gente vê agora, no fim da vida, Paulo querendo ter Marcos perto dele. Verso 11 ele diz: "Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério." Ou seja, houve uma reconciliação, houve um perdão e dessa confrontação de Paulo com Marcos nasceu uma amizade que durou o resto da vida. Então, diante de tudo isso, cabe uma pergunta: como andam suas amizades? Será que você não tem colocado muita expectativa em uma amizade que é apenas circunstancial? E veja bem, eu não estou falando para você descartar as pessoas, mas talvez a sua vida tenha mudado, ou a vida da outra pessoa mudou, e você sofre porque gostaria que as coisas continuassem da mesma forma, mas elas não continuam. A vida é feita de movimento, pulsação, fluxo. E às vezes alguém que caminha ao nosso lado precisa seguir outra trilha. Tudo bem com isso. Ao invés de ficar ressentido ou amargurado com uma amizade que foi alterada pelas circunstâncias, você poderia ser grato e celebrar o tempo que puderam estar juntos. Agora, uma amizade de circunstâncias, ela pode evoluir para uma amizade de estação, mas é necessário que as duas partes estejam dispostas a isso. Precisa haver um investimento dos dois lados para você poder carregar esse amigo pro resto da tua vida. E de forma alguma pode existir cobrança, porque amigos se alegram pelo prazer da companhia do outro, ao invés de ficar choramingando sua ausência. Amigos de estação sabem que um caminho trilhado separadamente acrescenta coisas à amizade. As histórias, as lutas, as derrotas, as glórias que são compartilhadas, elas enriquecem o outro, ao invés de diminuí-lo. No livro Quatro Amores, C.S. Lewis escreve o seguinte, abre aspas: "Dois amigos se alegram de estar unidos com um terceiro, e três se alegram de estar juntos a um quarto. Possuímos cada amigo não menos, mas mais, à medida que aumenta o número daqueles com quem o compartilhamos. Agora que Carlos morreu, eu nunca mais verei a reação de Roberto por causa de uma piada de Carlos. Agora que Carlos se foi, longe de ter mais Roberto, na verdade eu tenho menos dele para mim. Porque uma parte dele morreu junto com o Carlos." Fecha aspas. Isso me lembra a história do Senhor dos Anéis, que aliás foi escrito pelo Tolkien, que foi um grande amigo do C.S. Lewis. No final da história, cada um dos hobbits seguiu caminhos diferentes. E esses caminhos serviram para mudá-los. Mas ao invés de enfraquecê-los, ao invés de enfraquecer a amizade, foram os caminhos diferentes que fortaleceram a cada um e que lhes permitiu desenvolverem habilidades novas, que os tornou mais fortes quando eles se uniram de novo para poder defender o condado. O que é mais bonito nessa história é que a amizade dos hobbits, que era apenas circunstancial no início da história, tornou-se a amizade de uma vida. Portanto, pergunte a si mesmo: quanto você está disposto a se doar para construir uma amizade de uma vida? Que tipo de dificuldades você se dispõe a passar? Você está disposto a ser confrontado, corrigido por um amigo? Ou você descarta quem lhe fala a verdade em amor? Está disposto a perdoar os erros e até a ausência do outro? Voltando à história de Paulo. Perceba que, mesmo com esses três amigos de uma vida, Lucas, Timóteo e Marcos, Paulo se sente extremamente sozinho.
No verso 16 ele diz o seguinte: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Isso aconteceu com o apóstolo porque mesmo os melhores amigos podem não ser capazes de estar ao nosso lado no momento que mais precisamos, no momento crítico, no momento que tememos por nossa vida. Mas existe um amigo que não vai abandonar você nunca. Esse amigo é Jesus. Verso 17 e 18, Paulo diz: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Jesus nunca irá lhe deixar. Essa é uma promessa que Ele fez aos seus discípulos, aqueles que Ele chamou de amigo no final da vida. Ele diz assim: estarei com vocês até o fim dos tempos. Você nunca ficará sozinho, nem quando você tiver que enfrentar a morte. Porque o que mais nos assusta na morte é o medo do abandono. O que será que vem depois? Mas Jesus sofreu o abandono que nós, que éramos inimigos de Deus, merecíamos. Quando Ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Para que você pudesse ser reconciliado com Deus e se tornasse amigo de Deus. Paulo diz assim, que ele foi liberto da boca do leão, querendo dizer que ele foi liberto da morte, na verdade. Jesus, quando diz essa palavra, citando o Salmo 22, o Salmo 22 diz assim, que estou cercado por leões famintos, rugindo em volta de mim, querendo me devorar. E na verdade, Jesus foi devorado pela morte, que é a metáfora desse leão, para que Paulo não fosse devorado. Jesus sentiu medo para que Paulo pudesse ter coragem. E Ele faz a mesma coisa por cada um de nós. Ele reconciliou você com Deus, para que você pudesse se tornar amigo de Deus, para que você saiba que nada pode separar você de Deus, nem a morte, nem a vida. Como dizem as Escrituras lá em Colossenses 1, 20 e 22, abre aspas, por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus e eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, Ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho, no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Você pode ter os melhores amigos do mundo. Se você não tiver Jesus Cristo como seu melhor amigo, nem aquela pequena ajuda da música dos Beatles vai ser suficiente. Minha oração é para que você abra o teu coração, para que Jesus se torne teu melhor e mais precioso amigo. Deus te abençoe. Você ouviu a Confraria dos Maltrapilhos pelo pastor J. Trabalhos técnicos de Lucas Samuel. Para mais conteúdos, acompanhe-nos em nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Até o próximo.